Quantas vezes você já percebeu que o seu pensamento está te pregando peças? Dito de uma forma diferente, você foi levado a crer piamente que algo era real, quando na verdade, no final das contas, de um contexto específico, você descobre que seu pensamento te enganou. Por que eu estou contando isso? Recentemente, eu vi um filme muito interessante chamado Meia Culpa, no qual a personagem principal ela recebe uma foto de um grande amigo e nessa foto o esposo da personagem principal, aparece entrando em um hotel com outra mulher. Essa mulher ela já estava desconfiada que o marido poderia estar atraindo. E a interpretação lógica dela foi: estou sendo traída, isso é óbvio, e a partir daquele momento ela toma uma atitude inconsequente. Não vou dar spoiler aqui, o filme é bem interessante. Ela toma uma atitude inconsequente relacionado ao relacionamento deles. Fato é que no dia seguinte ela descobre que o seu pensamento a havia enganado. Ou seja, ela descobre que, na verdade, a mulher é uma grande amiga da família, o hotel era perto do hospital e que havia outras pessoas no hotel cuidando dessa mulher, que estava enferma. E ela assumiu o pior, ela assumiu que o esposo estava traindo. E por que eu trouxe esse tema? Bom, eu estou lendo atualmente um livro muito interessante chamado As 10 Bobagens Mais Comuns que as Pessoas Inteligentes Cometem. Esse livro ele foi escrito por dois psicólogos para evidenciar principalmente as principais distorções de pensamento que nós passamos e que nos leva a tomar decisões equivocadas. Exemplo, eu posso dar aqui, que está nesse livro, o catastrofismo, ou seja, você assume sempre o pior de uma determinada situação. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer alguns insights sobre como muitas vezes os nossos pensamentos nos traem e como, à luz da psicologia, a gente pode trazer alguns pontos interessantes para refletir, aplicar na nossa vida e ter, por consequência, um padrão de pensamento mais funcional e que nos leve a decisões um pouco mais acertadas. Sem enrolação, vamos lá? Bom, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ítalo Santos, eu sou estudante de psicologia, amante da área de desenvolvimento pessoal, é uma área que me interessa muito, então, se esses assuntos também te interessam, fica aqui que a gente fala de um conjunto muito amplo de assuntos relacionados a esses temas. Desenvolvimento pessoal, resenha de livros e temas relacionados à psicologia. Se inscreve no canal para muito mais. Um dos grandes problemas que eu percebo que o ser humano comete é o fato de olhar a realidade como se de fato ela fosse a realidade. O que eu quero dizer com isso? O que a gente enxerga do mundo não é a realidade pura e simples, mas sim a nossa interpretação dela. Isso parece óbvio para muitos, mas é uma conclusão que nos leva a ter um grau de compreensão muito mais funcional de como nossas decisões podem nos equivocar. Muitas vezes a gente coleta dados do mundo, evidências, de modo a simplesmente confirmar as nossas crenças iniciais, que é o que eu vou falar mais para frente. Então, pense você no exemplo que eu dei da mulher, do personagem do filme. Ela já tinha suspeita que o seu esposo estava traindo e, ao olhar uma evidência, um dado do mundo, ela usa a sua crença inicial para interpretar aquele dado. E aí ela acaba incorrendo no chamado viés da confirmação. Ou seja, você olha para as evidências que o mundo te dá de modo a simplesmente confirmar aquilo que você já acredita. Isso é um problema muito grande para a gente, porque nos impede de observar um contexto mais amplo. Então, de modo geral, como é que o viés da confirmação se opera? Bom, basicamente, pense você, a gente está vivendo um contexto político de muita polarização, vou pegar esse exemplo aqui. Pense você que você tem um conhecido, alguém que é muito fanático por algum lado do espectro político brasileiro, esquerda ou direita ou qualquer outra coisa. E porque ele é fanático, ele tem essa crença inicial de que aqueles valores são certos, genuinamente são certos, e que as pessoas que acreditam em valores opostos são pessoas más, egoístas ou mal intencionadas ou simplesmente ignorantes. Quando essa pessoa ela tem essa crença inicial de olhar o mundo, de enxergar toda a realidade através dessa lente, o que ela vai fazer? Ela vai ter uma coleta seletiva de informações. Significa dizer, por exemplo, que ela vai consumir jornais, revistas, livros que confirmem a crença dela e vai ter um desconforto muito grande, por exemplo, assistindo jornais que contradizem aquilo que ela acredita. Uma vez que ela tem essa coleta seletiva de informações, olha só, ela vai ter uma compreensão unilateral da realidade, uma compreensão distorcida, apenas de um dos lados. E ao ter essa compreensão distorcida, ela reforça aquilo que ela já acreditava. É fato. É fato que aquela crença inicial que eu tenho política é real. Todos os vídeos que eu assisto que são alinhados com essa crença confirmam aquilo que eu acredito, então eu estou certo.
você enxerga a realidade através de apenas uma fresta, apenas uma parte, e acha que aquilo é o todo. E o grande problema é que a gente rejeita evidências contrárias e, portanto, tem uma dificuldade muito maior de olhar o contexto macro, o contexto total, e ver que a realidade é muito maior do que as nossas percepções limitadas sobre ela. E sabe qual é a grande dificuldade aqui? É que é extremamente difícil se perceber como uma pessoa carregada de valores que estão ali distorcidos ou que estão simplesmente voltados para buscar um determinado fato, porque você acredita genuinamente que essa é a realidade dos fatos e que qualquer pessoa que pense contrário ou é ignorante ou está mal intencionada. Como diz um ditado bem interessante, é preciso sair da ilha para ver a ilha. E muitas vezes a gente só consegue perceber o quão afetado a gente estava por uma ideologia política, religiosa ou qualquer outra coisa que nos leva a ter um comportamento excessivo para enxergar aquilo única e exclusivamente como real e todo mundo como errado, é quando a gente tem um choque de realidade. Seja quando você vê um contexto diferente, observa em outra pessoa cometendo atitudes totalmente impensadas, inconsequentes, ou de algum modo você passa por uma experiência que te faz ter um estalo e ver que talvez o mundo não seja só aquilo que você esteja enxergando. E aí, olha só, o viés da confirmação nos faz ter saltos lógicos. Esse salto que a personagem Meia, do filme Meia Culpa, dá ao receber uma foto e, por consequência, acreditar piamente que está sendo traída, é um salto que muitas vezes a gente faz sem perceber. O viés da confirmação opera diante de nossos olhos a todo instante, muitas vezes. Querendo ou não, nós somos parciais. Somos pessoas carregadas de valores, crenças, histórias. O ser humano ele tem uma tendência natural de olhar para o outro como uma forma de divisão, ou seja, a gente tem essa tendência natural de buscar afiliação com pessoas que pensam parecido com a gente, que nasceram no mesmo lugar que a gente, que têm nomes parecidos, que escolheu o mesmo time de futebol que você, ou que tem um conjunto de crenças, valores, histórias semelhantes a você. É natural você ter um olhar de preferência para essas pessoas e um olhar de talvez descrença para todo mundo que tem valores, crenças contrárias a você. Então, gostaria de fechar esse vídeo falando de algumas lições que eu aprendi ao longo desse livro que eu estou lendo, as 10 bobagens mais comuns que pessoas inteligentes cometem, e que a gente pode começar a aplicar a partir de já no nosso dia a dia. Bom, algumas coisas que essa pessoa poderia fazer para evitar essas distorções cognitivas é justamente operar no sentido inverso do viés da confirmação. Vamos olhar de um olhar mais científico? Bom, uma coisa muito importante, de acordo com a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, ao observar a realidade, é você observar a realidade com um olhar crítico. Ou seja, muitas vezes o nosso pensamento nos leva a tomar como real certas situações simplesmente porque aquilo é a praxe, ou um pensamento automático nos leva a crer que porque sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Só que a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental, nos ensina a ter um olhar mais crítico, a buscar evidências que alimentem aquilo que você está acreditando. Exemplo, se você acha realmente que vai gaguejar ao fazer uma apresentação em público no seu ambiente de trabalho e que ao gaguejar as pessoas vão rir de você, você pode buscar evidências. Isso já aconteceu com outras pessoas antes de mim. Quando alguém gagueja ou esquece o que está falando, será que todo mundo vai rir? Será que ninguém vai ter empatia e perceber que já passou por situações semelhantes? Será que necessariamente seu chefe vai olhar essa situação e vai te demitir? Então, olhar a realidade com um olhar crítico nos impede de ter esse olhar unilateral, essa visão enviesada e muitas vezes que nos leva a adotar o viés da confirmação, que é simplesmente sair pela tangente e acreditar simplesmente naquelas coisas que nos são confortáveis, que já estão alinhadas com as nossas crenças pessoais. Uma coisa bem interessante é ter e desenvolver inteligência emocional, ou seja, a capacidade de identificar e saber relacionar com suas emoções. Muitas vezes, em contextos de raiva, inveja, medo, ciúme, a gente acaba tomando decisões equivocadas. É como se nossa mente racional fosse sequestrada por nosso sistema límbico, né, a parte do cérebro responsável pelas emoções, e durante aquele momento de raiva, de fúria, de medo, a gente toma decisões impensadas e inconsequentes.
e a gente é levado a crer que certos pensamentos, diante daquele contexto, são extremamente reais. O fato é que você pode se questionar e, desenvolvendo essa inteligência emocional, você começa a perceber, cara, eu tô com raiva. Mas por que eu tô com raiva? Por que fulano fez isso? Ou será que ele fez isso diretamente voltado para mim? E esse contexto de autoquestionamento, aliado com essa inteligência emocional, faz você crescer muito. E no personagem do filme, a Meia, muito provavelmente, talvez se ela questionasse um pouquinho mais para além da realidade que ela estava enxergando, talvez ela colocasse uma grande dúvida e não tivesse cometido um ato que eu não vou falar, não quero dar spoiler, mas que foi extremamente inconsequente e que acabou alimentando um tremor maior na relação entre os dois. E, por fim, uma compreensão muito importante que eu trago da leitura do livro é o hábito, a necessidade de desenvolver esse pensamento crítico constante. Muitas vezes a gente vive nesse piloto automático, enxergando a realidade simplesmente pelo viés do que já está acontecendo e você vive em rotina e você não se questiona. Cara, um exemplo que eu aprendi lendo um livro muito interessante de outro psicólogo chamado A Voz na Sua Cabeça, é que você começa a ter e desenvolver esse pensamento crítico com prática, é evidente. E alguns exercícios são muito úteis para você ter esse olhar de fora, esse olhar em terceira pessoa. É como se você precisasse sair da ilha para ver a ilha. Que exercícios são esses? Primeiro, começar a escrever. É algo que muitas vezes eu esqueço, mas é muito importante. Escrever como foi seu dia. Pode parecer bobo, cara, estou fazendo um diário, que coisa besta. Não é bobo. Sabe por quê? Porque certamente você não lembra como você se sentia 3 semanas atrás, 4 semanas atrás. E muitas vezes, ao ler o que você escreveu sobre o seu dia, como você reagiu, que situação você viu, o que você pensou, você tem ferramentas de falar, caraca, isso aconteceu comigo e eu já tinha esquecido. Isso te alimenta uma espécie de conhecimento progressivo, onde você consegue construir um raciocínio em cima do anterior. E você começa, mais importante, a ter autoconhecimento e saber, caramba, eu estou percebendo aqui, pela tanto de vezes que eu escrevo, é que sempre que tem essa situação, eu reajo com medo, eu reajo com raiva, eu faço isso, eu busco um cigarro para me desestressar, eu desconto na minha esposa. E aí você começa a ter autoconhecimento e entender um pouco mais sobre a sua vida. Escrever sobre a sua vida é um exercício muito importante para você. Outra coisa que eu deixo de aprendizado, a ter essa perspectiva mais ampla, é buscar até mesmo falar de si em terceira pessoa. É como se você fosse outra pessoa se observando. Isso pode parecer bobo, mas quando você tenta escrever ou contar uma narrativa de um evento que você passou em terceira pessoa, você, de uma forma muito, como eu posso dizer, simples, é como se você desenvolvesse essa habilidade de se enxergar de fora. E isso é algo extremamente difícil, porque muitas vezes enxergando de dentro o problema, a gente não consegue perceber. A gente não consegue tomar ciência de um conjunto de coisas que podem estar nos cegando. E quando você pratica essa observação de você por uma terceira pessoa, ou, por exemplo, você pede feedback de uma pessoa que observou seu comportamento no trabalho e fala, cara, você acha que foi certo aquela forma que eu reagi a ciclano? Quando você pede feedback, ou você se observa, ou você se descreve em terceira pessoa, você começa a construir ferramentas para justamente sair da ilha e observar a ilha. E a partir disso, desenvolver autoconhecimento. Bom, esse foi um vídeo que eu busquei trazer, faz muito tempo que eu não estava postando vídeo aqui nesse canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, para que você possa reforçar justamente meu comportamento de trazer mais vídeos, mais conteúdos interessantes para esse canal. É isso, espero que você tenha gostado e te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até lá.